Olá, meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos. Hoje vamos continuar aqui com o nosso projeto de apresentar o plano de Deus em 10 passos. Nós vimos nos passos passados a beleza da criação, no passo 1, o pecado, no passo 2, o arrependimento, no passo 3, a morte do cordeiro, no passo 4. E esse é o passo 5. Por ser uma doutrina importante, muito importante, eu vou detalhar melhor a ressurreição que eu já pontuei no vídeo passado, mas isso é uma condição importante, então nós precisamos pontuar melhor aqui. Eu vou deixar as referências bíblicas lá na descrição, como sempre, e lá vai ter também uma playlist, um link para a playlist onde estão todos os passos, né, na pasta Evangelismo Bíblico. Na pasta Evangelismo Bíblico vocês vão encontrar todos os passos aí para poder acompanhar. É importante que assistam todos os passos, porque isso tem um motivo para estar nesta ordem especificamente, tá bom? Muito bem, vamos começar a ressurreição aqui pelo 1 Coríntios capítulo 15, né? Aqui é um tratado sobre a ressurreição, aqui Paulo falando aos Coríntios. No capítulo 15 ele está falando muito aqui sobre a ressurreição. Então eu recomendo também que você leia todos. Os versículos que eu vou ler agora para servir de base é do 12 ao 14 e o 21 para arrematar, tá bom? Bom, ora, se prega que Cristo... Ele está fazendo uma pergunta, tá? Paulo fazendo uma pergunta aos Coríntios. Ele falando com os cristãos de Corinto, né? Aquelas pessoas que não estavam ainda crendo na ressurreição como deveriam. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Ele pergunta. E ele mesmo responde, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. A nossa pregação não vale nada e a sua fé também não vale nada, ele está dizendo, se não há ressurreição. Então, a ressurreição é uma condição especial para que a pessoa seja salva, né? Porque ele vai ter esperança e vai ser ressuscitado no último dia, já que todos vão morrer, né? A morte passou a todos, a não ser os que ficarem para o arrebatamento, então vai ter que ter ressurreição, porque senão não tem esperança, de que nós vamos falar lá mais à frente. Tá? O 21 que eu disse, né, o verso 21, capítulo 15 de 1 Coríntios, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Vai ressuscitar todo aquele que nele crê. Tá? Então, a morte veio através de um homem, a ressurreição também vem assim. E ele vai ressuscitar aqueles que creem nele. Então, a ressurreição é a base da doutrina cristã. Porque se alguém se diz cristão, mas nega que Jesus ressuscitou dos mortos, então essa pessoa não pode ser um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. Não tem como ele ser se ele não crê na ressurreição. Paulo diz isso como condição. Veja Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então veja que é uma condição. Eu tenho que confessar com a minha boca, mas eu tenho que crer na ressurreição dele com o meu coração. Tenho que crer nessa ressurreição. É aí o ponto, né? Onde precisa produzir fé. E nós vamos fazer isso aqui com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, né? E com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Bom, Cristo foi declarado Filho de Deus através da ressurreição. Ele fala isso aos romanos, Paulo, pregando aos romanos, ele fala, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Então, pela ressurreição, ele é declarado Filho de Deus. Não que ele não seria Filho de Deus se não tivesse ressuscitado, mas veja, e isso é para nós. Ele ressuscitou primeiro, para nos mostrar que era possível, que é possível que nós tenhamos esperança, para que nós tenhamos esperança. E dessa esperança eu falo ainda nesse vídeo, tá bom? Mas é a ressurreição, é crer na ressurreição que é o milagre verdadeiro aqui,
tá? O grande milagre da salvação. Bom, isso foi profetizado antes, né? Lucas 24, do versículo 6 e 7, ele diz assim, não está aqui, mas ressuscitou. Isso era o anjo falando. Lembrai-vos como vos falou, estando ele na Galiléia, dizendo, olha Jesus dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Então, o próprio Jesus profetizou que ele ia ser crucificado, mas que ia ressuscitar ao terceiro dia. Isso tem uma importância muito grande, doutrinariamente também, esse terceiro dia aqui. A promessa de que ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitaria dos mortos se cumpriu nele, né? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi mais ou menos assim. Deixa eu colocar a cronologia para vocês aqui, para entender, porque isso também causa uma polêmica no meio das pessoas querendo, né, invalidar isso daí. Mas o judeu não conta o dia e a noite. Lá, naquele tempo de Jesus, todo mundo usava o sistema que estava lá. Então, nós temos que considerar não o jeito que nós usamos, mas o jeito que eles usavam, tá? Isso vai facilitar um pouco. Então, nós usamos o calendário gregoriano, onde o dia se encerra à meia-noite, né? Então, se encerra aqui meia-noite e começa o outro, meia-noite e 01, começa o outro dia, né? E vai assim por diante. No sistema hebraico, judaico, é um sistema daquele princípio da criação, é tarde e manhã, não manhã-tarde, tá? Tarde e manhã, o dia começa ao pôr do sol, no final da tarde, né? Então, o dia é marcado do pôr do sol de outro dia. E Jesus, então, ele foi entregue, ele foi aprisionado na quinta-feira, tá? Ele foi levado ali ao julgamento, ali naquela noite, né? Na noite, já era noite de sexta-feira, porque a sexta-feira começa às 6 horas da tarde, que é o dia da preparação, que eles chamavam lá de preparação, porque seria a Páscoa no outro dia, tá? E então, seria o Shabat, né? O Pascal, tá? No caso, eles marcaram, aí, a partir da quinta-feira, ele foi guardado na quinta-feira. No dia seguinte, na sexta-feira, eles fizeram a crucificação. Ele foi crucificado em algum momento, aí na manhã de sexta-feira, tá? O dia da sexta-feira ia terminar às 6 horas da tarde, de novo, tá? Ele ficou crucificado na sexta-feira até o final da tarde. Tiraram ele da cruz ali no finalzinho para ele não ficar crucificado no dia seguinte, que era o dia da festa, e levaram para o sepulcro, né? Provavelmente às 16 horas. Ele morreu 3 horas da tarde e eles conseguiram fazer essa façanha aí. Então, o primeiro dia é a sexta-feira, né? Que é o dia da morte dele, tá? O segundo dia, que é o Shabat, que é o sábado, começou às 6 horas, foi o dia, né, que a noite e o dia seguinte. Segundo dia, é o dia da Páscoa, é o dia, tá? E o terceiro dia, que é o domingo, começa no sábado, 6 horas da tarde. E em algum momento, ao amanhecer do terceiro dia, ele ressuscitou. Então, que Cristo seria morto, crucificado e ao terceiro dia ressurgisse, essa é a cronologia dos 3 dias. Tá? Junto a isso, aconteceram alguns fatos. Isso é importante, porque quem for aprofundar mais nos estudos, vão ver sobre as festas de Israel e outras coisas que o terceiro dia tem essa importância doutrinária. Tá? É que um grande terremoto abalou a cidade de Jerusalém, né? Naquele momento, né, ali no dia da crucificação, as rochas se partiram, isso está em Mateus 27, tá? O véu do templo se rasgou de alto a baixo, sepulturas foram abertas ali fora da cidade, muitos corpos de pessoas santas que estavam enterradas naqueles túmulos, milagrosamente ressuscitaram. Está descrito lá, às vezes a gente pula isso, né? Não explica muito bem, então vamos lá. Então, a pedra havia sido removida por um anjo, né, do Senhor que desceu no céu. Interessante que no terceiro dia, quando aconteceu, teve outro terremoto, né, mas a pedra foi removida antes. Aquela pedra tinha sido removida por um anjo que desceu do céu
Mas não diz, o texto não diz que isso aconteceu para que Jesus pudesse sair, porque senão nós teríamos que considerar que Jesus estava preso dentro daquele túmulo, né? E na sua ressurreição, um túmulo não o poderia prender. O anjo removeu a pedra, na verdade, parece ser para que as pessoas pudessem entrar e ver que de fato ele tinha ressuscitado, não para que ele saísse, tá? Porque ele, sendo muito superior, muito mais poderoso do que os anjos, então ele mesmo faria esse trabalho de remover a pedra, que nem precisava remover, porque ele não é limitado depois da ressurreição a um espaço físico, naturalmente, tá? Então, uma tumba ali, um túmulo, uma pedra ou qualquer outra barreira poderia mantê-lo preso na sua ressurreição, é o que cremos. Então, isso nos dá, a sua ressurreição, nos dá esperança, né? Se cremos que ele ressuscitou dentro daquele túmulo selado e saiu de lá, maior ainda, né, é o poder, tá? Então, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, eu falei, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então, aqui temos dois fatos. Primeiro, foi Deus que o ressuscitou, que ressuscitou Cristo, tá? Não foi ele que se ressuscitou, ele começou a fazer esse mesmo trabalho depois disso, mas foi Deus quem o ressuscitou. Para quê? Para que a vossa fé e esperança tivessem em Deus. Para que a gente tivesse esperança. Imagine se nós pensarmos que morreu, acabou. Bom, a morte é o fim de tudo. Então, essa é a ideia do suicida, por exemplo. Ele pensa que morreu, acabou. Então, ele vai acabar com todo o seu sofrimento se ele tirar a sua própria vida, pensando assim. Mas nós cremos que a vida é eterna, que a vida vive, tá? Então, a nossa esperança é que, se ele ressuscitou, logo também ressuscitaremos na mesma proporção e na mesma fé. Bom, Efésios capítulo 2, verso 6, Paulo diz assim, e nos ressuscitou juntamente com ele. Então, veja, através da ressurreição dele, temos a possibilidade de nos ressuscitar também, através dele, por ele. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, é o motivo da nossa fé, da nossa esperança, é que ele nos ressuscite no último dia e nos faça assentar em lugares celestiais. Tá, falando aos Tessalonicenses, falando sobre o final, o arrebatamento, ele ainda dá uma orientação, falando, não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, as pessoas que não creem na ressurreição não têm esperança, morreu, acabou. Mas não, e eles ficam tristes por isso. E o que ele está dizendo aos cristãos? Não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também aos que em Jesus dormem, né, Deus o tornará a trazer com ele. Então, vai acontecer a mesma coisa, né, que aconteceu com Jesus. Vai ressuscitar. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como? Crendo na ressurreição de Cristo, que ressuscitou primeiro e que vai possibilitar que todo aquele que nele crê também ressuscite. Bom, isso tudo tinha que ter um motivo, né? Ele conta o motivo também, Paulo aos Romanos, né? Ele primeiro, aos Romanos, ele fala assim, capítulo 14, verso 9, porque foi para isso que Cristo morreu e ressurgiu. Para quê? Que Cristo morreu e ressurgiu. Tornou a viver para que o Senhor, que para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Tá? Então, era para ser Senhor dos vivos e dos mortos, para ter esse poder, essa autoridade para ressuscitar outros, é que ele morreu. Tá? Então, ele morreu primeiro, mas ressuscitou. Colossenses 2,12 fala assim, sepultados com ele no batismo, né? O batismo é uma simulação, é uma figura do sepultamento, né? Onde morremos, entra na água e ressuscitamos, sai da água. Então, o batismo é um ritual de lembrança de que nós vamos ressuscitar. É essa a figura do batismo, tá? Morreu,
nasceu de novo, um novo nascimento. Então, se fomos sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então, a fé no poder de Deus que o ressuscitou, por isso tem que crer na ressurreição, é que vai fazer com que também seja ressuscitado no último dia. Quer ser ressuscitado no último dia, vai ter que crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. É isso que eu estou dizendo, que a base do cristianismo é a ressurreição. Tá? Daí Jesus deu um exemplo, né, da ressurreição, são vários exemplos na Bíblia, tá? Mas eu vou pegar só o de Lázaro aqui. Lázaro foi ressuscitado por ele. Em João capítulo 11, verso 43 e 44, ele dá ele mostra o que ele fez. Tendo dito isso, clamou com grande voz, Jesus clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Desata ele, desamarra ele, deixa ele que ele está vivo aí. Né? Ele já saiu da sepultura, ele já venceu a morte. Então Jesus ressuscitou para que fosse Senhor dos vivos e dos mortos. E mostrou que ele era Senhor, ressuscitando a Lázaro. Também teve mais casos. Não vou falar dos outros para não ficar muito longo. É preciso, então, meus irmãos, que a pessoa tenha uma fé salvadora para crer que Jesus ressuscitou. Não se espera que todas as pessoas acreditem na ressurreição, mas só aqueles que têm a fé, só aqueles que vão morar no céu. Isso não vai acontecer com todos, vai acontecer com aqueles que crê que Jesus morreu e que ao terceiro dia ressuscitou. Para a maioria das pessoas, a ideia de alguém ressuscitar dos mortos é loucura. A fé, para a maioria das pessoas, é loucura. Então, o que eu estou pregando para vocês aqui é algo que não é cientificamente aprovado, vamos dizer assim. E o que não é cientificamente aprovado, pela maioria das pessoas, é rejeitado. Aqui tem um ingrediente verdadeiro da salvação, que é a fé. A fé no Cristo ressuscitado, esse é o ingrediente principal e verdadeiro. Na verdade, a fé no Cristo crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, não pode, nem é fruto da capacidade humana. Isso não pode ser feito por nós mesmos não podemos crer nisso tudo aí, né? Isso é uma obra regeneradora do Espírito Santo que é feita em nós. E aí nós cremos. É só assim nós cremos. É só assim que nós nos chegamos a Ele. Tá? 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, é o último versículo, 14 e 15 que eu vou ler, tá? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, é o que eu disse para vocês. O homem natural não tem como compreender as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O verso seguinte fala assim, mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, ninguém olha para você e discerne a sua fé, porque ela é espiritual, porque ela vem de Deus, porque ela foi implantada através do Espírito Santo. Então, crer na ressurreição é a coisa maravilhosa, é o ponto de partida, é o ponto, né, da partida desse mundo, vamos dizer assim. E este é o testemunho, né, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho, em seu Filho. Então, ele nos deu vida e a vida está em seu Filho, e está em nós crermos que ele é a vida, é a ressurreição. Quem tem o Filho tem a vida, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Precisa ter o Filho de Deus para ter a vida. E para ter o Filho de Deus tem que crer que ele morreu e ressuscitou o terceiro dia. A grande obra da cruz foi essa. Ele morreu, passou ali a Páscoa na sepultura, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Ele é a ressurreição e a vida. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. Posso orar com você para que produza fé no seu coração? Vamos orar juntos?
Soberano Deus, em nome de Jesus te pedimos, Senhor, que essa palavra venha falar aos corações que a assistirem. É para a glória do teu nome, para que sejam salvos, Senhor. É o meu pedido, é o nosso clamor juntos agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Amém.